As melhores definições para Tales of Irons 2 são que ele é maior, mais complexo, mais brutal, mas ainda não é um jogo para todo mundo, pois ele é uma excelente sequência do seu primeiro jogo, pois temos um novo reino, um novo protagonista e agora uma nova raça inimiga que nos atormenta, os morcegos, que diferente dos sapos do primeiro jogo, os morcegos são seres mais multiuso para o mal. Mas nesse caso, não vou adentrar tanto para não estragar sua jogatina, pois as surpresas são maravilhosas, já que temos espécies bem variadas nesse jogo, que expande o que o primeiro fez, mas aqui no enredo faz um uso peculiar dessas raças, já que o nosso protagonista, o Rato Arlo, precisa da colaboração de todos, já que os morcegos tacaram terror no seu reino e te obrigam a ser mais que um guerreiro, mas um reconstrutor do seu povo. Mas vamos lá. Já te entreguei bons detalhes da história, que não foge muito do clichê do herói que precisa salvar o seu povo, mas que no caminho encontra muitos outros problemas que, após solucionados, te garantem mais força para o seu reino, que em algum momento terá que lutar contra o reino do mal. Aqui, não espere originalidade no objetivo geral, mas espere boas reviravoltas no como essas missões se desenvolvem, já que muitas delas não seguem o tradicional todos se salvam. Mas também não vou adentrar aqui, eu acredito que você irá se maravilhar com cada enredo, se for encarar cada um deles sem spoilers. Já as missões e seu entrelaço com o enredo, essas deixam a desejar, já que elas seguem um roteiro muito fixo de vá para o seu reino, pegue uma missão, vá para um determinado local, mas todos no seu caminho, enfrente um chefão, volte para o seu reino. Esse fluxo na campanha principal se repete muito, mas se salva por ter um enredo divertido de acompanhar. Já as missões secundárias também não inovam, mas cumprem o seu papel de lhe dar mais atividades extras para fazer. Agora, as caçadas, algo que é novidade na série, são um brilho à parte, já que te colocam para caçar inimigos pelo mapa, que uma vez selecionados vão para um determinado ponto específico, mas se movem de lá a cada etapa da sua barra de vida, fazendo sua luta se movimentar, algo que achei dinâmico e mais desafiador, já que no meio do caminho da sua caçada, inimigos aleatórios podem surgir pelo mapa e acrescentar mais desafios, pois outra novidade do jogo são os elementos. Elemento nas armas e nas magias tornam o Tales of Irons 2 bem mais complexo que o primeiro, já que agora temos árvores de armas e armaduras no ferreiro que te colocam para buscar itens nos mapas e nos inimigos, para evoluir cada uma das peças do seu personagem, criando a necessidade de matar monstros repetidas vezes e também de atentar ao bestiário em busca de fraquezas e forças elementais, já que se quiser matar rápido o inimigo, basta usar o elemento certo contra ele. Agora, se não quiser morrer rápido também, precisa estar com uma armadura com o elemento certo contra o seu oponente. Conseguiu observar que agora não basta ter o equipamento mais forte, mas sim o equipamento certo para o monstro certo. Algo que te coloca em situações inusitadas, já que grupos de inimigos surgem com frequência e nem todos possuem as mesmas fraquezas, exigindo que você carregue armas de diferentes elementos, seja de uma mão ou de duas, fazendo o combate ser mais estratégico. E falando em combate, ele continua no esquema de ataques corpo a corpo, podendo ser de uma ou duas mãos, variando entre espadas, lanças e machados, ou armas de longo alcance, variando entre arcos, bestas e pistolas, sendo que cada uma delas tem uma forma diferente de atacar, precisando que você teste todas elas, entendendo quais funcionam melhor ao seu estilo, já que, por exemplo, lanças são mais pontuais nos ataques, mas têm menor alcance, a não ser que você segure o ataque e largue ele carregado. Já as espadas têm alcance maior, ataques mais rápidos, mas também animações mais longas, atrapalhando na recuperação pós-golpe. Algo que faz toda a diferença aqui, já que temos um input lag ou atrasos dos comandos. Algo que incomodou muita gente no primeiro jogo e continua aqui no segundo, onde você aperta o botão de atacar, mas se precisar segurar a defesa, nem sempre ela vem de imediato, algo que às vezes é por conta da animação da ação anterior que não acabou, que nesse caso faz parte do jogo. Mas em outros momentos, o comando simplesmente demora a surgir na tela, algo que pode te atrapalhar, exigindo uma curva extra de dificuldade, já que estamos falando de um jogo que já é difícil,
pois não tem espaço para erros. Se o inimigo atacar com a sinalização branca, você pode defender. Se atacar com a sinalização amarela, o contra-ataque é indicado. Se sinalizar em vermelho, esquive ou se dê mal, sem choro e nem vela. O jogo é punitivo e ele é feito para quem curte esse tipo de jogatina. Um dos motivos que acredito que ele não é para todos. Então, se combate desafiador não for sua praia, passe longe de Tales of Irons 2. E do primeiro também, já que é similar. Mas se input lag é algo que você não quer lidar, prefere jogo com comandos imediatos, esse aqui também não é para você. Mas se o visual nessa arte lindíssima te atrai, um conto com uma narração muito bem feita e a trilha sonora, que quase esquecendo de mencionar, são pontos que lhe atraem, esse jogo é para você e será ideal para o seu Nintendo Switch. Pois diferente da leva de atuais portes de terceiros que estão aparecendo por aqui, Tales of Irons 2 funciona perfeitamente com raros momentos de bugs ou quedas de performance, algo que é admirável no momento que recebemos tantos portes ruins. E lógico, seu preço de R$ 73,96 por conta do desconto de 20% de lançamento é ótimo, pois estamos falando de um jogo que dura em média entre 8 e 18 horas de jogatina, se você for bom nos combates. Caso não, pode dobrar esse tempo ou até triplicar, dependendo da sua paciência. Vale te dizer que o primeiro jogo teve uma série de DLCs grátis que complementaram a história, sendo que o segundo jogo deixa um final com várias entrelinhas, passíveis de pelo menos 2 DLCs ao meu ver. Então, seguindo o ritmo da desenvolvedora, comprar o Tales of Irons 2 pode ser garantir uma jogatina futura com DLCs de presente para os que apoiam esse jogo. Agora me diz aí, Tales of Irons 2 é para você? Ou o que faltou te falar para te ajudar a decidir ou não por esse jogo? Coloca aqui nos comentários, eu vou aparecer por aqui e vou te responder. Do mais, te deixei o vídeo do primeiro jogo na tela. Se não jogou o primeiro, ele pega ótimos descontos e vale a pena começar por ele. Ou então, se prefere um indie com Metroidvania, não tão punitivo no combate, assiste esse outro que deixei aqui. É uma experiência muito boa também. Um grande abraço e até mais!